Você que é do agro, você sabia que é possível investir no agro com pouco dinheiro? Esse é justamente o tema desse vídeo. Meu nome é Lucas Cândido e eu sou especialista em investimentos no agro. Bom, quando a gente fala de investir no agro, eu acredito que grande parte das pessoas que têm envolvimento com agro acham interessante essa ideia, né? Até porque o agro é toda essa potência que a gente sabe que é. Só que quando a gente vai falar de investir no agro, começa a subir algumas cifras exorbitantes, né, na nossa cabeça. Quando a gente vai falar de custo de aquisição de terras, de maquinários, de insumos agrícolas, a gente fala de valores altíssimos, né, para ter volumes que são viáveis, né, de se produzir, né. Então, e aquilo vai se tornando algo muito distante para muita gente, porque é muito dinheiro e vai ficando uma coisa que parece que é restrita a um grupo muito pequeno de pessoas, a pessoas muito ricas, né? Só que essa não é a realidade, e esse vídeo tem como objetivo justamente falar sobre esse assunto e mostrar as formas que é possível de se investir no agro sem precisar de tanto dinheiro, né? Com pouco dinheiro. Por que é interessante a gente pensar na ideia de se investir no agro? Eu acho que você que é do agro, você já sabe muito bem, mas vamos refletir sobre alguns pontos importantes. Acho que o primeiro deles é justamente o que eu falei da potência que é o agro, né? O agro no Brasil, a gente está falando de um setor que aproveita de situações muito favoráveis em relação a clima. A gente tem no Brasil terras muito produtivas, né? Extensões muito grandes de terra, o relevo muitas vezes é favorável, né? A gente não tem grandes cadeias de montanhas, a gente tem recursos hídricos muito ricos, né? A gente tem muitos rios extremamente caudalosos, né? A gente tem muita abundância de água, o clima é muito favorável, né? A gente não tem climas tão extremos, a gente está numa faixa do planeta onde a gente consegue clima muito favorável para várias culturas diferentes, né? Então, as possibilidades para o agro no Brasil são infinitas, né? E acredito que o Brasil já explora bastante isso. A gente já tem produtores, já tem profissionais do agro que, que já são muito capacitados e já estão explorando essas capacidades no agro. E isso se reflete na parte econômica, né? Porque a gente vê grandes cifras envolvidas no agro, né? O agro é responsável por quase 30% do PIB do Brasil, né? Então, é um setor que cresce muito, que é muito pujante, né? Que está recebendo cada vez pessoas mais capacitadas, né? As pessoas têm se tornado, as pessoas envolvidas no agro têm se tornado cada vez mais profissionais, os produtores têm profissionalizado seu negócio, tornando as fazendas cada vez mais empresas do que apenas negócios familiares ali. E também com a nova onda de sucessores, eu acredito que isso vai trazer um boom muito grande para o agro. A cabeça dos jovens estão vindo muito diferentes, os jovens estão saindo para estudar e estão voltando para o campo, trazendo conhecimento sobre gestão, conhecimento sobre o mercado financeiro, conhecimento de comercialização, de técnicas, de estratégias, né? E os processos de sucessão têm sido muito bem sucedidos. Então, acredito que vai vir cada vez mais novas ondas para fortalecer o agro. Então, quando a gente enxerga todo esse cenário, economicamente falando, é muito interessante, né, a ideia de se investir no agro. Existem muitas oportunidades de se ganhar dinheiro através do agro, né, investindo nesse setor. E acho que quando a gente fala de investimentos, outro ponto que é extremamente importante e que na minha visão é o propósito de estudo, né, o propósito da gente falar de investimentos,
a gente falar de finanças, né, de investir dinheiro, de ter rentabilidade, de multiplicar capital, né, de dobrar o seu capital investindo, por exemplo, tem muito a ver com autonomia, né, com liberdade. Porque quando a gente pensa em, por exemplo, empreender no agro, né, ter uma fazenda, abrir um negócio, eu acho que grande parte das pessoas, se você está assistindo aqui, está pensando, sonha em seguir por esse caminho, tenho certeza que você está pensando não só nos seus ganhos financeiros, né, como a gente falou, das possibilidades de ganhos financeiros no agro, mas eu tenho certeza que você está pensando na sua autonomia, na sua liberdade, né? Eu acho que a questão de ganhar dinheiro, no final das contas, é sempre em relação a isso, né? Quando você tem abundância de recursos financeiros, você passa a ser capaz de fazer os seus próprios horários, de ter uma liberdade do seu tempo, de fazer escolhas com o seu tempo, poder dedicar tempo para a família, poder conhecer o mundo, poder viajar. E poder também dar seguimento ou começar, né, novas ideias, colocar em prática alguma visão diferente que você tem, ou, por exemplo, de um novo negócio que você tem uma ideia, ou até de algum conhecido que você sabe, algum conhecido, amigo, um colega de trabalho, que você sabe que tem uma possibilidade de criar um negócio, que tem uma ideia legal de negócio. Quando você tem recursos financeiros, você tem a capacidade de colocar projetos em prática, de empreender, de criar coisas. Então, acho que quando a gente fala de investimentos, sempre a gente está falando, no final das contas, é sobre isso, né? É sobre autonomia, é sobre liberdade, é sobre você ter a sua vida, ter controle sobre a sua própria vida, né? Então, eu acho que esses são os grandes porquês da gente pensar em investir no agro, né? Então, depois que a gente entende os porquês, a gente vai saber, a gente vai pensar no como, né? Como investir no agro. Bom, igual a gente falou, as formas tradicionais que todo mundo conhece e que muitas vezes é o que vem à mente de todo mundo, e é o que muitas vezes também dá essa sensação de distância do agro, são as formas tradicionais que envolvem muito dinheiro, né? Envolve a gente ter que fazer grandes investimentos. Se a gente for falar, por exemplo, de comprar uma terra, comprar terra com a produtividade média aí no Brasil, acho que os valores médios aí, se a gente for comprar uma extensão de terra que seja minimamente viável para a agricultura, etc., a gente está falando aí de investimentos de 3, 5 milhões ou mais de reais para iniciar uma fazenda, por exemplo. E aí, quando a gente pensa em maquinário, esses valores só vão escalando, né? Se a gente for para o lado da pecuária, por exemplo, o valor de aquisição do gado, ainda mais com a arroba nesses valores atuais que a gente está agora em 2022, estão altíssimos, né? Então, já começa, se a gente for pensar nas formas tradicionais, percebe que começa a envolver muito dinheiro, e para a maioria das pessoas, mesmo que seja possível fazer uma sociedade com alguém, fazer arrendamentos, etc., a gente está falando de volumes financeiros altíssimos, e para a maioria das pessoas que tá começando ali, isso vai envolver riscos financeiros muito grandes, riscos patrimoniais, né? Você tem que começar um negócio com muito capital para conseguir viabilizar esse negócio, e lá na frente, talvez, se tudo der certo, se o clima não atrapalhar, se você tiver uma equipe boa, etc., se tudo correr tudo bem, você conseguir ganhar dinheiro lá na frente. Então, eu acho que assim, as formas tradicionais, elas nos dão possibilidade de fazer aquilo, de conseguir aqueles objetivos que a gente estava falando, né? Que são os porquês, né? Da gente ganhar muito dinheiro no agro e da gente ter autonomia, né? Futuramente, por exemplo, você criar um negócio que vai te dar uma renda passiva lá na frente, que você vai ter mais autonomia e que aquele negócio vai ser gerido de forma mais autônoma, sem precisar de você
tá lá no dia a dia o tempo todo, né? Você ter a opcionalidade de estar envolvido com o operacional ou não, né? Isso tudo a gente sabe que ok, né? Os investimentos tradicionais eles nos dão essa possibilidade. Só que aí, como a gente falou, precisa de muito dinheiro, né? Só que hoje existem formas de se fazer investimentos no agro de forma que não precise de tanto dinheiro. E a gente está falando de formas como, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Hoje é possível se investir no agro através de fundos de investimentos, né? Você pode comprar cotas de fundos fundos que compram fazendas, né? Que têm terras. Então, quando você compra uma cota desse fundo, é como se você estivesse comprando essas terras que estão no patrimônio desse fundo, né? Isso é uma das formas de se investir no agro, né? De uma forma indireta, sem ter que comprar toda a extensão de terra. Você tem um fundo onde ele tem milhares ou até milhões de pessoas, né? De outros investidores. Então esse fundo ele faz um acúmulo desses recursos de todos esses investidores diferentes, e aí ele vai lá e com todo esse acúmulo de capital ele vai lá e compra terras. E você sendo cotista desse fundo, você tendo uma parte desse fundo, né? A cota significa que você tem uma parte do fundo, você também tem uma parte dessas terras, né? E aí, muitas vezes, esses fundos, eles gerem a terra, eles arrendam para produtores, né? Então, você pode ser dono de terras, por exemplo, através de fundos de investimentos. E muitos fundos têm aplicação mínima de centenas de reais, talvez R$100, R$500, alguns um pouco mais alto, R$1.000, R$5.000, mas percebe que comparado com os valores para você abrir o seu próprio negócio, para você ter a sua própria fazenda diretamente, nem se compara, né? A gente está falando de poder começar a investir com 100, 500, R$1.000, e outro detalhe, é uma gestão passiva, né? Você está alocando o seu capital para ele, o seu dinheiro vai passar a trabalhar para você, porque esse dinheiro ele vai estar alocado em terras que vão ser arrendadas, que vão ser produtivas, que vão gerar renda para você, sem você precisar estar envolvido na gestão desse negócio, em ter que escolher as terras, você tem profissionais que estão gerindo esse capital para você. Essa é uma das possibilidades. Lógico que como você não está gerindo diretamente o seu capital e você está contratando pessoas para fazer isso para você, você vai ter uma parte dos rendimentos que vai ser direcionado para pagar esses profissionais. Então é como se você tivesse gerentes ali trabalhando para você, então parte dos seus lucros vai para pagar os salários dessas pessoas, né? Então esse é um tipo de rendimento mais passivo, que você não vai buscar rentabilidades muito altas, né? Você não vai buscar uma multiplicação de capital muito grande, mas você vai ter a tranquilidade de não precisar estar dedicando seu tempo para isso, poder trabalhar no seu negócio, estar gerando renda ali mensalmente no seu negócio, e poder colocar o seu dinheiro para trabalhar junto com você, né? Não vai ser só você trabalhando, seu dinheiro também vai estar ajudando com a renda mensal familiar sua e da sua família, né? Outra possibilidade de se investir no agro de forma com pouco dinheiro, né? É através de sociedades, né? Você pode, ao invés de comprar diretamente as cotas dos fundos que compram terras e etc., né? Como se você realmente tivesse as terras, você pode comprar empresas que investem no agro. Você pode comprar ações de empresas, onde você se torna sócio dessa empresa, e essa empresa você está comprando um CNPJ, que esse CNPJ tem terras, tem investimentos, indústrias envolvidas no agro, vários setores do agro ali. Você tem empresas que atuam nesses setores, e você pode se tornar um sócio comprando as ações dessas empresas. E aí você comprando
as ações dessas empresas, tem duas formas principais de você ganhar dinheiro dessa forma, que é com os rendimentos que essas empresas vão te, os proventos, né, que a gente chama, que essas empresas vão te pagar, ou seja, essas empresas elas vão investir, elas vão gerir um negócio, né, vão ter o seu negócio, e aí com os lucros dessa atividade, ela vai distribuir para os sócios. Você que é um dos sócios, você vai receber os proventos, né, os dividendos desse investimento, tá? E a outra forma é, se essa empresa for uma empresa boa, se você escolher boas empresas, essa empresa ela vai se valorizar no mercado. Essas ações que você comprou, elas podem se valorizar. Vamos supor que você tem uma empresa lá que tem 1 milhão de ações na bolsa lá. Ela abriu capital na bolsa. Por que a empresa abre capital na bolsa? Lembrando, né, para se financiar. Então ela abriu capital na bolsa, ela conseguiu financiamento, ela pegou dinheiro através da abertura de capital, ela vendeu ações, né, vendeu participação na sua empresa, você foi lá, comprou um pouco dessa participação, e aí vamos supor que você pagou lá R$10 por ação em cada uma das ações que você comprou. E vamos supor que essa empresa ela vai se valorizando, seja por fatores internos da empresa, como boa gestão, como aumento da lucratividade, etc., como pode ser também por fatores macroeconômicos, né? Uma situação melhor para o agro, por exemplo, de cenário econômico para o Brasil, pode fazer com que essas empresas se valorizem, porque, por exemplo, pode ser que investidores externos, né, do exterior venham comprar ações dessas empresas. Então, ao vir comprar ações dessas empresas, isso vai aumentar a demanda pelas ações e vai fazer com que valorize, com que essas ações que você tem se valorizem. Então, pode ser que você compre por 10 e possa futuramente vender por 30, 100, 200, quem sabe, né? Então, essas são as duas principais formas de você ganhar dinheiro com sociedades, né? Você comprar uma empresa que investe no agro. Eu acho que essas duas são as duas formas mais passivas de você investir no agro com pouco dinheiro. Quase que seria como se você tivesse uma fazenda e tivesse comprando gado ali, tivesse uma pecuária de forma extensiva, né? Te dando rendimentos mais de forma passiva. Você apenas, é como se você comprasse o gado, pensa como se o gado fosse as ações ou as cotas desses fundos. Você compra o gado, coloca no pasto e espera lógico que a gente sabe que a pecuária de forma intensificada ela vai envolver várias etapas, né, vários investimentos, mas pensando de forma mais simples, você coloca o gado lá, o gado vai engordar e você vai ter rendimentos com esse gado. É da mesma forma que as ações e as cotas. Você compra as cotas, compra as ações e elas vão te dar rendimentos de forma passiva, sem você precisar fazer nada, né, basicamente. Essa é uma grande forma de colocar o seu dinheiro para render de forma permanente para você. Existem outras formas que você pode fazer para investir no agro, para buscar maiores rentabilidades, né? E aí a gente já está falando, por exemplo, da possibilidade de você fazer negócios, você diretamente por exemplo, comprando commodities agrícolas, como milho, como soja, como boi, né? Inclusive aqui atrás nós temos as cotações dessas commodities. Você pode ter no seu celular um aplicativo onde você consegue ficar acompanhando o preço da soja, o preço do milho, o preço do boi, e muitas vezes você pode utilizar o seu conhecimento que você já tem sobre o agro, né, sobre as movimentações de preços, né? Você sabe quando vai faltar milho, você sabe quando tem uma expectativa de alta produtividade, por exemplo, você acompanha as notícias sobre o clima, etc. Então, sabendo dessas informações que você já acompanha, você pode utilizar isso para negociar essas commodities, para comprar e para vender essas commodities por um aplicativo, né, através da bolsa, que é um ambiente extremamente seguro, né?
Esse tipo de negócio é um tipo de negócio onde você vai buscar altas rentabilidades, altíssimas rentabilidades, né? Você vai buscar, por exemplo, dobrar o seu capital em pouco tempo, né? No curto prazo, ali em 90 dias. Existem muitas pessoas que conseguem esse tipo de resultado e, inclusive, até muito além disso, né? Eu sou sócio em um escritório de investimentos e nesse escritório a gente assessora vários investidores que fazem esse tipo de negociação através da bolsa, e muitos deles conseguem rentabilidade de 100, 180, 200%, às vezes em 30 dias, em 15 dias, isso pode acontecer. Então, assim, essa é uma forma quase que, eu diria que mais parecida com a agricultura, né? Como se você estivesse abrindo uma lavoura, por exemplo, e aí você tem uma safra que você espera ali de 90 dias, por exemplo, que você espera uma rentabilidade muito alta sobre aquele investimento que você fez. Então você vai lá, compra semente, compra adubo, você tem maquinário, você contrata pessoas, exige o seu tempo, né, de você, por exemplo, de estar ali gerindo esse negócio. É como se você fosse usar o seu tempo para acompanhar as notícias sobre o clima, sobre a produtividade das lavouras, etc. Então você dedica um pouco do seu tempo, só que você vai buscar uma rentabilidade muito alta, né? Normalmente na agricultura, se você tiver uma safra boa, você vai ganhar muito dinheiro. Só que é um negócio mais rápido, é um negócio que você precisa dedicar um pouquinho de tempo, você precisa tá ali, além de dedicar um pouquinho de tempo, você tem os riscos envolvidos, por exemplo, de você naquela safra não chover bem, né? Isso pode acontecer, por exemplo, na negociação das commodities. Vamos supor que você acredita que o milho vai subir durante os próximos 2 meses, por exemplo, e você faz uma compra de milho, acreditando que esse milho vai subir e você vai poder vender mais caro, mas pode ser que por algum fator esse milho não suba e ao invés de subir ele cai. Então pode ser que naquela safra você perca dinheiro, mas assim como na agricultura, também nesse tipo de negócio. Você, se aplicar o seu conhecimento do agro e mais algumas técnicas de gestão de riscos, né? Por exemplo, como na agricultura, que os produtores costumam até antecipadamente já vender parte da sua safra, né? Para cobrir os custos ali, sabendo que tem a possibilidade dos preços caírem, por exemplo. Então essa é uma forma de gerir o risco de, por exemplo, você ter uma queda de preço. Então existem formas de se fazer isso de forma segura para que no longo prazo, né, em várias safras, você sempre ganhe muito mais dinheiro do que você possa perder, e às vezes em alguma safra que não choveu bem ou que teve algum problema de produtividade. Então esse tipo de negócio já é mais para quem está buscando realmente multiplicar o capital de forma mais rápida, para quem quer atingir sua autonomia financeira de forma mais rápida. Recapitulando, né, as formas de se fazer esses investimentos no agro com pouco dinheiro. Bom, primeiro tem aquela possibilidade dos fundos de investimentos, como eu falei, de você comprar as cotas dos fundos. Essa é uma possibilidade que você pode fazer com bem pouco dinheiro mesmo. Alguns fundos você consegue investir com 100, com 500, com R$1.000. Isso é bem acessível para todo mundo. É uma forma de investimento mais passivo, né? Como se fosse ali você comprar um gado e esperar ele engordar e ficar bem tranquilo que o rendimento vai cair na sua conta lá. Existe a outra forma que eu falei, que é a sociedade com empresas, né? Você comprar ações, se tornar um acionista, se tornar um sócio de empresas que investem no agro, que tem terras, que tem fazendas, que tem indústrias no agro, né? Você compra essas ações dessas empresas e você tem a possibilidade de ganhar dinheiro com a valorização dessas ações ou até com os rendimentos que essa empresa pode pagar. Também é um tipo de investimento mais passivo, né? Como se fosse a pecuária mesmo, que você compra o gado, espera engordar e você pode ganhar dinheiro com isso de uma forma mais passiva, mais tranquila,
sem ter ciclos muito rápidos, sem ter que estar ali o tempo todo atento, né? E aí tem a forma que eu falei também de negociação, né, que é mais parecido com a agricultura, de você negociar commodities, comprar e vender soja, milho, boi, né, arrobas de boi. Essa é uma forma também que é possível fazer com pouco dinheiro. Hoje, por exemplo, a gente tem os contratos, né, listados na bolsa de boi, de soja, de milho. São contratos que têm um valor, que tem um volume alto, né? A gente está falando aí de cada contrato, por exemplo, de soja e de milho, são 450 sacas, cada contrato. No boi, são 330 arrobas. E aí, se você parar para fazer as contas, você vai ver que são valores bem altos desses contratos. Se você multiplicar o preço da commodity pela quantidade do volume de cada contrato, você vai chegar em valores altos. Mas aí que está o pulo do gato. Você não precisa de todo esse valor para negociar esses commodities. Na bolsa existe uma margem que você precisa para negociar esses contratos. E, por exemplo, no contrato de milho, se a gente for fazer as contas, a gente já está falando dessas 450 sacas multiplicado por R$100, por exemplo, a saca, a gente está falando aí de R$45 mil, que seria o tamanho do contrato, mas você não precisa desses R$45 mil para comprar essas 450 sacas, que é o equivalente a mais ou menos uma carreta de milho. Você precisa de cerca de R$3 mil para conseguir já negociar esse volume de milho. Então, percebe que existe a possibilidade, sim, de você negociar esses commodities em volumes bem maiores, com pouco dinheiro, e os seus ganhos eles vão ser em cima do volume do contrato. Então, esse já é um negócio mais parecido com a agricultura, né? Onde você tem ciclos rápidos ali, onde você, por exemplo, acredita que nos próximos meses o preço vai subir ou vai cair, e aí você compra esses contratos ou vende esses contratos para que você possa ganhar com a oscilação dos preços, né? Ganhar dinheiro com a variação dos preços dessas commodities. E aí são negócios onde você pode ter rentabilidades altíssimas, inclusive dobrar o seu capital no curto prazo, em até 90 dias, por exemplo. Essas são as possibilidades de se investir no agro com pouco dinheiro. Eu acho que esse assunto é extremamente importante, muito pouca gente no agro sabe dessas possibilidades e muito pouca gente está aproveitando essas oportunidades. Percebe que se você tem a possibilidade de investir no agro com pouco dinheiro, isso é uma grande oportunidade, porque você pode atingir sua liberdade financeira, sua autonomia muito mais rápido através desse tipo de investimentos e utilizando já um conhecimento que você já tem. Para você que é do agro, você já acompanha as informações, as empresas que você pode investir, e você praticamente tem um meio caminho andado, né? Você já tem as informações necessárias para tomar boas decisões com esse tipo de investimento. Então, não faz sentido mais as pessoas acreditarem que esses investimentos no agro são coisas muito distantes, não aproveitar tudo que o agro pode trazer de benefícios financeiros por achar que é inacessível, por achar que está muito distante, pelos valores serem muito altos, sendo que existem essas possibilidades que eu te falei aqui agora. E você agora sabe que elas existem, você deve sim aproveitar essas oportunidades e também levar essa informação para mais pessoas. Se você quer que o agro continue sendo essa potência, se desenvolvendo, essas são informações importantes que você precisa, além de aproveitar para você, também levar para outras pessoas. Por isso eu te digo que se você achou que esse conteúdo aqui é interessante, se foi de valor, se foi um conteúdo de valor para você e você acredita que mais pessoas podem se beneficiar disso também, por favor, curte o vídeo e compartilha com as pessoas que você
acha que devem saber dessas informações. Então, espero ter contribuído bastante com o seu conhecimento sobre o agro nesse vídeo e logo mais teremos mais conteúdos. Por enquanto é só. Um abraço, te vejo logo. Até mais.